sabe por que muitas pessoas investem por anos e elas não têm o resultado esperado? Porque elas não têm método. Às vezes elas saem comprando tudo, né? Todos os ativos, sem estudar, sem ter método e acaba prejudicando. Então aqui hoje eu vou mostrar para vocês o que é um método de alocação. Então, pessoal, o que é método de alocação? Método de alocação, pessoal, é quando você divide o seu dinheiro de forma estratégica, tá? Você divide ele corretamente, tá? O seu dinheiro para você conseguir diversificar, né, ali os seus ativos. Ou seja, você não coloca tudo em um só ativo, tá? Você distribui. Então, você distribui de maneira inteligente, tá? O seu dinheiro. Então, vou aqui dar para vocês um exemplo, tá? Bem simples para vocês poderem entender. Você tem R$500 para investir e você pega esses R$500 e você investe apenas em uma ação e essa ação cai. Então, vai dar um baita de um prejuízo. Você vai perder praticamente os teus R$500. Então, se você dividir esse dinheiro corretamente, tá? Fazer um método, né? Alocar esse dinheiro em vários ativos, né? Ali distribuir entre ações, fundos imobiliários, criptomoedas, fazer um caixa. Então, você não vai sofrer tanto esse prejuízo, tá? Então, Carol, quais são os benefícios de você ter um método de alocação? Então, você vai diminuir o risco da sua carteira, tá? De te dar muito ruim. Você vai trazer mais equilíbrio para sua carteira. Isso vai ser uma ajuda para você a longo prazo. E você vai evitar você agir por emocional. Ou seja, aquele impulso de comprar ali alguma ação errada, algum fundo imobiliário na hora errada. Então, isso vai te dar uma certa disciplina para você saber aonde você tem que colocar o seu dinheiro. Então, pessoal, aqui no meu vídeo agora eu vou mostrar para você uma comparação, tá? Em situações que você possa passar sem um método e com um método. Eu coloquei o método café aqui porque foi o meu método que eu escolhi. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Porque eu escolhi café, tá? Mas por enquanto é só para vocês poderem entender o sem e o com método. Então, quando você for tomar alguma decisão no seu investimento, o que acontece? Você compra por impulso, sem um método. E, às vezes algum amigo indicou, você não estuda, você simplesmente vai lá, alguma notícia que caiu lá, você, né, acaba investindo por então. Sem um método, isso acontece muito. E com o método, o que você vai fazer? Você vai comprar com estratégia, ou seja, um amigo seu falou que tá bom o GGRC11. Mas eu vou lá, vou ler relatório, vou tentar entender se realmente ele se encaixa no meu perfil. Então você vai ter estratégia para você conseguir investir, ok? Então, a emoção, né? Então, o que acontece? Sem o método, você acaba ficando com medo. E o medo e a ansiedade. Por que, Carol, o medo e a ansiedade? Porque o medo de você comprar errado, você fica inseguro se realmente vai ser bom pro teu perfil, vai ser bom a longo prazo, se vai encaixar no que você quer pro teu futuro. Então, você acaba ficando com medo e ansioso, né? Sem um método. E com o método, você te dá mais segurança, porque você vai estar já planejado, né? O que você quer. Eu quero começar, vamos supor, em fundos imobiliários. Você vai lá, pega a sua metinha, você vai ter disciplina, entendeu? Então vai estar tudo certinho. Então, com o método, você consegue ter mais segurança. Então, o que acontece, Carol? Dá queda no mercado. O mercado cai. Daí o que acontece? Quem não tem método, vem o desespero. Como assim, Carol, vem o desespero? A pessoa não sabe o que fazer. Ela começa a perder muito porque ela não tem, ela escolheu errado e ela começa a ficar desesperada e às vezes acontece até ela desistir de investir porque ela não tem um método, né, para seguir. E já com o método, o que acontece? Você já está preparado para situações assim. Você tem ali um caixa de oportunidade, né? Se acaso da queda no mercado algumas oportunidades vão surgir, você tem ali o caixa para poder, né, começar a investir, você vai ter mais segurança, né? E você vai estar diversificado, que isso ajuda muito, né? Quando o mercado começa a cair. Então, o que acontece? Organização. O que acontece? Sem um método, o teu dinheiro ele fica espalhado. Por que espalhado, Carol? Porque você só sai comprando. Você sai comprando uns 20 fundos imobiliários, uns 30 ação. Tá errado? Não tá errado. Mas você tem que saber que quando você compra muitos ativos, você tem que acompanhar todos esses ativos. Será que você dá conta de acompanhar 20, 30? Então, é por isso que é bom você ter um método.
tá? Para se organizar. E com o método, o que acontece? A divisão fica mais clara, você consegue dividir certinho, né? O tanto de ações correto, o tanto de fundo imobiliário, ETF, e aí sim. Então, a divisão fica mais clara. Resultado a longo prazo. Então, sem o método, isso fica inconsistente, ou seja, isso fica muito longe de acontecer, porque você não consegue ter aquela consistência, só coloca em coisa errada, começa a ter muita desvalorização, você não começa a ver crescimento a longo prazo, então isso prejudica muito você, né? E com o método, você começa a crescer com equilíbrio, você começa a ter mais rentabilidade, você consegue ter, né, mais disciplina onde você está colocando o seu dinheiro. Então, com o método, tudo fica mais fácil. E quando há muito risco, Carol, então, sem o método, a tua carteira fica com um risco muito alto de dar errado, porque você tá de olhos tampados, você não tá vendo o que está fazendo. E com o método, isso fica controlado, porque você sabe o caminho que você tá trilhando, você sabe aonde você quer ir, que nem João e Maria, de pãozinho em pãozinho você vai seguindo, você sabe o seu caminho, ok? E renda passiva, o que acontece com a sua renda passiva? Se você não tiver um método, a sua renda passiva, ela fica irregular, então você não tem uma consistência de renda passiva, você escolhe fundos ou ações que não pagam direito, às vezes não pagam, então fica tudo irregular, tudo errado. E com o método, você fica com uma renda passiva planejada, então você sabe que todo mês vai cair aquela rendinha. Você pode planejar uma renda passiva futura. Então, por isso que é muito importante você ter um método de alocação. Então, pessoal, aqui eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? Então, com R$1.000 que você vai fazer sem o método, você vai colocar em uma única ação. Vamos supor, você colocou tudo lá no Banco do Brasil, né? Lá no Banco do Brasil. E o que aconteceu esses tempos atrás com o Banco do Brasil? Despencou. E o que aconteceu? Esse R$1.000 que você colocou, você vai cair 20%. Você vai ter um prejuízo de R$200. Então, a sua carteira foi totalmente afetada, porque ele não está bem distribuído. Você colocou apenas em uma ação, não está diversificado, então o que acontece? Você acaba tomando um baita prejuízo. Então, pessoal, chegou a hora de mostrar para vocês o porquê que eu escolhi o método café, meu método de alocação. Por quê? Porque o C é de caixa, o A é de ações, F de fundos imobiliários e E de ETFs. Então, eu separei aqui, pessoal, por categoria, só para vocês entenderem o percentual, o valor investido e a função. Aqui eu vou mostrar para vocês como seria uma carteira, né? Que nem a minha, com o meu método. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo de uma carteira bem distribuída, tá? Então, o que acontece? Esse aqui é o meu caixa. Eu coloco 30% do meu caixa, né? O valor investido R$300. E a função que tem o meu caixa é da segurança. Como assim, Carol, segurança? De ter a minha reserva de emergência, né? O meu caixa de emergência. Ter ali também a minha reserva de oportunidade, né? Ter o meu caixa de oportunidade. Então, isso vai me trazer mais segurança. Porque qualquer coisa que acontecer, eu vou estar preparado para qualquer tipo de momento. Ações. Então, o que acontece? Ações, eu colocaria 30%, o valor investido também R$300. E o que ele vai atribuir à minha carteira? Crescimento, Carol. Então, ele vai dar mais valorização e mais crescimento para minha carteira. E os meus fundos imobiliários, Carol? Os meus fundos imobiliários, eu colocaria também 30%, colocaria ali uns R$200. E a função, né, do meu fundo imobiliário seria renda mensal, ok? Então, eu sempre vou ter ali uma renda caindo todo mês. Então, ali eu já tive segurança na minha carteira, crescimento, né, que é a valorização das ações, e uma renda caindo todo mês para mim o resto da minha vida, tá? E também em ETFs, o que eu ia colocar? 30% também, um valor investido de R$200, ok? E o que a minha carteira vai ter? Vai estar bem mais diversificada, tá? Então, ela vai ter muita diversificação, porque ETFs é isso que traz para a carteira, né? Bastante diversificação. Então, o que acontece, pessoal? Se as ações caírem 20%, o impacto é menor na carteira total. Por quê? Porque os FIIs continuam pagando a minha renda e o caixa mantém a tranquilidade, ou seja, não vai afetar toda a minha carteira porque ela está bem diversificada e distribuída com o meu método de alocação. Então, pessoal, né, retomando ali o meu método de alocação café. Vou explicar para vocês passo a passo por que eu escolhi o método café. Então, o C é de caixa. Por que de caixa?
porque ele vai garantir a minha reserva de emergência e a minha reserva de oportunidade, tá? E eu dei 2 exemplos aqui, pessoal, não é recomendação de investimento. Não é. É só um exemplo didático que eu separei para vocês, tá? Que vocês podem se encaixar no seu perfil. Vocês podem ali pôr a sua reserva de emergência ou a sua reserva de oportunidade. Então, você poderia colocar no Tesouro Selic ou no CDB liquidez diária. Só que daí o que acontece? Eu queria também falar para vocês que tem agora a caixinha do Tesouro Direto, que ela também vai estar 100% segura do seu dinheiro e também tem liquidez diária. Você pode tirar a qualquer momento e a qualquer hora, porque isso é muito importante, tá, pessoal? Então, ter liquidez diária é muito importante. Então, as minhas ações. Então, C de caixa e A de ações. Então, o que eu quero para minha carteira? Eu quero crescimento e valorização, ok? Então, eu dei 2 exemplos aqui de ações para vocês, pessoal, que é o Banco do Brasil e a Vale, tá? Mas são exemplos e não são recomendações de investimento. É só um exemplo para vocês verem, né, o que a ações traz para a carteira, que é crescimento e valorização. Então, vem aí os nossos fundos imobiliários, né? Que é o F. Então, C de caixa, A de ações e F do FE do F. Então, os FIIs ajudam a ter renda mensal, ou seja, aquela renda que eu quero o resto da minha vida, uma renda passiva que me ajude nos meus aportes. Então, esse também é muito importante para você ter um método de alocação, né? Uma renda bem distribuída. Então, também dei 2 exemplos aqui, que é o MXRF11 e o GGRC11. Lembrando que não são recomendações de investimento. São exemplos didáticos para vocês saberem o que são os fundos imobiliários. E também, pessoal, tem o E, né, que é do café, né, o E de ETF. O que acontece, pessoal? Os ETFs, eles me dão diversificação automática, porque eles são ETFs, tá? Eles são ativos que são muito diversificados dentro deles. Então, eles têm muitos ativos e acabam diversificando completamente ali, dando aquele up, né, para a carteira. Então, aqui você investe no mercado inteiro de uma vez só. Então, a gente tem o IVVB11 e o BOVA11. E não é recomendação de investimento, são exemplos para vocês poderem entender, né, em ETFs. Então, pessoal, vou falar para vocês assim, bem rapidinho explicado o porquê que é importante vocês terem um método de alocação. Quando o setor vai mal, você tem um ou outro ativo que compensa. Então, um ajuda o outro. Se um cai, outro sobe. Se outro cai, outro sobe. Quando a bolsa cai, tranquilidade, porque eu tenho um caixa que vai me ajudar nas horas, né, que eu preciso ali, nas horas de queda, nas horas que a bolsa sobe. Quando o mercado sobe, eu tenho as minhas ações valorizando e os ETFs. Então, isso cresce a valorização da minha carteira. E os FIIs? Eles me dão renda ali o resto da minha vida. Então, você viu como dá o equilíbrio necessário para sua carteira? Você ter um método de alocação? Então me fala aí, qual seria o seu método de alocação? Deixa aí nos comentários. Então, pessoal, o segredo não é você acertar na melhor ação do mês. O segredo é você ter um método e seguir ele. Segue ele, confia nele, que ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te dar disciplina, ele vai te dar um foco para você seguir. Ou seja, pessoal, a riqueza, ela não constrói por emoção, ela é construída por estratégia. Então, o que o método de alocação vai te dar? Estratégia. Então, pessoal, se vocês gostaram até aqui do meu vídeo e ainda vocês não se inscreveram no meu canal, vai lá, deixa um like bacana, se inscreve no meu canal, né? Vamos aí com a metinha de chegar a 300 inscritos no meu canal. Bora ajudar, venha fazer parte do meu canal. Aqui a gente aprende junto, da maneira mais simples e caminhando um passo de cada vez. E agora com o método de alocação. Então, e daí, meus inscritos? Já estão aí pensando no método de alocação? Então, não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do meu vídeo e comenta aí qual seria o seu método de alocação. Então, muito obrigada, pessoal, por mais uma vez junto comigo e até o próximo vídeo que será maravilhoso.